Olá, amigos e professores que acompanham a TV Comunitária de Brasília e o site do Simpro. Este é o TV Simpro e eu sou Paula Nogueira. O TV Simpro vai abordar neste programa o atentado à democracia. Bom, estamos aqui no estúdio com a professora Rosilene Corrêa, que é diretora de finanças do Simpro DF. Tudo bem, Rosilene? Oi, Paula, tudo bom? Tudo bem? Quer dizer, não tão bem, né? É verdade. Bom, primeiramente, vamos falar sobre esse fato que ocorreu lá no Paraná com os professores, né? Houve uma reação truculenta por parte da polícia e a Rosilene vai contar para a gente direitinho o que foi que aconteceu. Primeiro que um fato lamentável, né, Paula? Lamentável o simples fato dos professores estarem em greve. Na verdade, eles iniciaram o ano letivo já em greve, depois essa greve foi suspensa e agora nós estamos novamente com essa situação no Paraná. E não só no Paraná, é bom a gente destacar que São Paulo também já está aí por mais de um mês de greve, já quase 2 meses, na verdade, de greve. Temos outros estados que também em greve, os professores municipais de Goiânia também em greve. Então, o fato da educação ter que recorrer à greve para reivindicar seus direitos, e no caso do Paraná, essa situação é muito mais pela manutenção de direitos, porque lá o que está tendo é um atentado à previdência dos professores. Então, isso já por si só já é lamentável. E o que ocorreu na última semana aí é algo assim, tão absurdo que a gente nem tem um termo para você realmente definir. E isso causou, digamos assim, uma reação em todo o país, não só nos trabalhadores de educação, mas eu acho que qualquer pessoa que acompanhou, que viu aquelas cenas, com certeza ficou indignado. E aí independe de quem está governando, de quem tem razão ou deixou de ter razão, mas assim, nada justifica uma atitude daquela. Realmente foi um massacre, porque em uma guerra, você tem os dois lados que estão armados, né? Mas ali eram trabalhadores em uma manifestação e do outro lado polícia armada, e da forma que foi feito, Fortemente armada. Fortemente armada e com uma determinação e com uma ordem, né, que era de impedimento, de ir para cima mesmo. Então isso nos deixa assim muito alertas, porque que momento nós estamos vivendo? Sabe, o que está realmente por trás disso? Qual a necessidade de uma atitude? Que freio é esse que estão querendo colocar na Organização dos Trabalhadores no Brasil? Nós tivemos aqui no dia 7, que nós tivemos aquele atentado também aqui, que nós fomos acompanhar a votação do PL 4330, que é o da terceirização. E também tivemos pela Polícia Militar do Distrito Federal uma reação muito parecida. Também tivemos feridos, claro que não chega perto do que foi lá, até porque aqui você tinha uma situação, inclusive, que eu acho que é bom destacar, lá por ser uma categoria de professores, é claro que você tem maioria de mulheres, né? Aqui era uma situação diferente, que eram várias categorias, então você tinha maioria de homens, então a reação também foi diferente, houve uma resistência e não chegou ao que aconteceu no Paraná. Mas, de qualquer maneira, também teve aqui, temos que registrar isso, também uma reação da polícia absolutamente desnecessária, a atuação da PM no Distrito Federal, deixando também trabalhadores feridos, e aí houve um tumulto, muitos carros foram estragados. Então, assim, foi uma situação a manifestação, totalmente pacífica. Estávamos com carro de som ali, só fazendo manifestação, falas, e a ideia era que nós entrássemos para acompanharmos a votação. E acabou que a PM teve, então, aquele comando que foi dado, que era para impedir que nós nos aproximássemos, e acabou em um tumulto absolutamente desnecessário, causando estragos, né, a pessoas, prejuízos, inclusive para quem teoricamente não tinha nada a ver com aquilo que estava acontecendo. Embora esse projeto sendo votado, todo mundo tem a ver com ele. Afeta, né? A vida de todos. Exatamente. Né? Mas, enfim, o que eu coloco isso em Goiânia também. Eu busquei agora algumas informações, não consegui falar com a presidente da CUT de Goiás para ter essa confirmação de como é que está o movimento lá, porque também tem informações de alguns atentados também assim, enfim. Então, tem um momento que nós estamos vivendo no país que a gente precisa analisar quais são realmente as verdadeiras intenções que estão por trás disso, né? Nós estamos vendo um momento no Brasil de um atentado à democracia, e isso está ficando cada vez mais evidente,
e nós estamos atentos a isso, uma tentativa de retirada de direitos. Então, nós estamos vivendo um momento que não é mais nem organização da classe trabalhadora para reivindicar avanços, melhorias nas suas condições de trabalho, nos seus salários, na qualidade da educação, mas é de brigar, resistir, né, brigar no bom sentido da resistência para não ser retirado nenhum direito. Então, acabou que voltando ao que aconteceu em Curitiba, com os professores do Paraná, isso acabou gerando um sentimento de indignação em todos os trabalhadores, acho que em qualquer pessoa, mas especialmente nos trabalhadores da educação. Nós, professores, eu tenho certeza que de qualquer parte desse país, ao ver aquilo ali, se sentiu atingido. Entende? Assim, é impossível você que faz a opção pela carreira do magistério e ainda no século XXI sermos tratados daquela forma, né? A educação, ela sofre de violência, qualquer tipo de violência, todos os dias. Aí, infelizmente, é pela mídia, que coloca, que expõe a figura do professor, especialmente, da escola pública é muito atacada. Então, todos os dias você está acompanhando uma montanha de ataques à educação pública nesse país, por interesses de muitos que estão no Congresso, que são donos de escolas, que, portanto, têm interesse em ter mais recurso público para a educação privada, e aí contribuem para o ataque à educação pública e atacam diretamente aos professores, especialmente, né? Então, a gente lamenta muito e isso provocou uma reação enorme nos professores. Ontem, na segunda-feira, nós tivemos um dia de luto em todo o país. Então, foram todos para as escolas vestidos de preto. E isso teve uma repercussão enorme. A gente tem que reconhecer e parabenizar a participação, o envolvimento de todos, a forma com que os professores reagiram, mas também lamentar que a gente tenha que ter ido para a escola vestido de preto, né? Que você tem que ter uma escola alegre, onde você tem a satisfação no que faz, em receber bem o aluno e trabalhar se sentindo valorizado e não de preto pelo que acontece, né? Então, a oportunidade dos alunos também mostrarem o apoio aos professores, né? Com certeza. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa tirar lições. Então, hoje me perguntaram, bom, é isso, na segunda-feira nós tivemos essa manifestação em todo o Brasil, os professores vestidos de preto, com a repercussão enorme nas redes sociais. E hoje, terça-feira, nós tivemos um ato também em várias cidades do Brasil, porque os professores do Paraná fizeram um ato hoje também pela manhã em frente à Assembleia Legislativa de Curitiba. E então, em solidariedade, professores do país todo também se organizaram e nós, do Distrito Federal, a nossa categoria, fizemos um ato também na porta da Câmara Legislativa, em solidariedade, mas também porque temos uma pauta local que ela por si só já justifica um ato, né? Então, hoje, essa forma da gente se manifestar foi exatamente em solidariedade, mas para chamar a atenção também para as questões locais que nós temos e que também são graves, né? Que é esse olhar para a educação que a gente não pode cochilar. Perfeito. Bom, esse ato de violência, os professores responderam à altura, né? Eles estão movendo uma ação criminal contra o governo do estado deles e responsabilizam o governador, o secretário de segurança, né? Qual que é a previsão de retorno para essa ação? Olha, essa indignação e esse movimento todo que está sendo feito, ele já tem resultado. O Senado já convocou o governador e o secretário de segurança para uma audiência, enfim, para que eles prestem contas, né, do que aconteceu. E teremos na quarta-feira, amanhã, uma audiência dos recursos humanos, também Comissão de Recursos Humanos do Senado, onde haverá participação aí do sindicato, da APP e representantes de outras entidades, da CNTE, enfim. Então, já existe um movimento em torno disto, né? Porque realmente é direitos humanos que tem tratado aquilo ali, porque, na verdade, pessoas foram tratadas nem como animais, porque nem animal você deve ou pode ferir, né, e tratar daquela forma. Então, assim, por isso eu te falei, a gente não tem nem como definir o que aconteceu ali. Realmente é massacre, não tem outro termo, é massacre.
Então, isso já tem uma reação. Algumas pessoas, inclusive, compararam com a época da ditadura, né? Onde você se oprimia e Exatamente. reprimia livremente na rua. E uma única parte que tem o poder de falar, de fazer e de bater, e o outro de, no máximo, correr, né? Que é isso que aconteceu ali. E a gente tem uma situação que ela se agrava muito, que é você ver como você tem em um estado como é o Paraná, que é visto como um estado, inclusive um dos estados mais evoluídos, né, assim, que serve de exemplo em várias questões e tal, e você ter um comportamento desse, um ataque desse, e nós temos aqui também a previdência nossa, a previdência própria, né, do servidor público, e nós nos preocupamos muito, assim, isso pode ser uma coisa que é em cadeia desses ataques que a gente estava falando. Então, nós mais do que nunca precisamos estar muito atentos a isso. Perfeito. Bom, TV Simples aborda neste programa o atentado à democracia e estamos aqui com a Rose, que é do Sindicato Professor do Distrito Federal. Bom, Rose, fala pra gente um pouquinho sobre o projeto de lei, que já é um outro problema, né? Que fala a questão da autoria da deputada distrital Sara, que é o PL da Mordaça, né? O que ele propõe? Na verdade, Paula, quando a gente fala assim do nosso Congresso, da nossa Câmara, né, isso é muito preocupante, porque você está tendo um movimento no país hoje que aponta para um retrocesso muito grande, né, da liberdade, da democracia. E é exatamente pelo modelo, o sistema político que nós temos, quais são as pessoas que estão se elegendo, com que objetivos, para representar o quê, que interesses. Então, hoje tem uma ONG que se chama Escola Sem Partido, que é a autora desse projeto Escola Sem Partido. A origem, o debate vem dessa ONG, que eu não me lembro agora qual é o nome, mas é de onde originou isso. O deputado Isalci, né, do Distrito Federal, ele já apresentou esse projeto de lei na Câmara Federal. E agora a Sandra apresenta aqui na Câmara Legislativa, que é Escola Sem Partido. Quando o nome, ele já é contraditório, né? E aí tem uma questão muito séria com esse projeto de lei, porque nós, profissionais da educação, nós temos que ter autonomia para a nossa ação dentro da sala de aula. Nós temos um conteúdo programático. Para construir, inclusive, o ambiente para se ensinar. Se a escola... Então, assim, que entendimento essas pessoas estão tendo do papel da escola? De você formar para a cidadania, de você formar para questionar, sim, formar para reivindicar, sim, formar para transformar. É este o papel da escola. Então, quando se diz que você não pode fazer algumas abordagens dentro de sala de aula que possam contrariar a formação da família daquele aluno, então você vai ter que ter ali um professor que pense como a família do aluno João, um professor que pense como a família da Beatriz, para poder falar com esses alunos a partir do que a família pensa. E aí as pessoas estão confundindo, porque eles usam, inclusive, o termo de estar proibido doutrinar. Não existe doutrinação na escola, sabe? É de um equívoco tão grande isso, assim, chega a ser uma afronta aos professores mesmo. Porque demonstra, inclusive, o desconhecimento do método, desconhecimento, né? Do que é ser professor, de como é que você trabalha dentro de uma sala de aula, e também desmerecer a capacidade dos alunos. Porque é claro que você tem uma faixa etária das crianças, mas você também está falando de alunos de ensino médio. Que essa juventude hoje, então, que é muito informada, né, que tem acesso a todo tipo de informação, e achar que eu vou ter o poder de entrar numa turma de ensino médio e vou doutrinar alguém. Entende? Então, sim, e o que é lamentável... Que é um processo passivo, né, inclusive. O que é lamentável é isso, é achar que... é não reconhecer qual é o papel da escola. Então, quando você vê dessas manifestações que nós tivemos agora recentemente, com faixas dizendo que chega de Paulo Freire nas escolas, abaixo Paulo Freire, abaixo Karl Marx e tal. Então, é de um desconhecimento absurdo, entende? Porque se alguém que tem a mínima noção do que é educação e o que Paulo Freire sempre
apresentou como proposta para a educação. Então é um crime você ver uma faixa daquela, e quando você vê um projeto de lei, é exatamente naquela lógica, né? E é você querer, sim, transformar as nossas escolas, que é o espaço de formação, em algo que vai despolitizar. E não é no sentido partidário, porque tentam colocar como se o professor estivesse na escola fazendo um trabalho partidário. E não é. Agora, se você tem algumas linhas do que a história mostra, a sociologia mostra, você tem a filosofia que mostra, e que isso, de repente, coincide com linhas de alguns partidos, aí não é culpa do professor A, B ou C, ou do próprio partido, né? Mas é daquilo que você está discutindo dentro de uma lógica de sociedade, de uma sociedade para todos, com direitos para todos, não é? Eu ter o direito ao que você tem, ao que o outro tem. Claro. Falar disso na escola é obrigação do professor. Ensinar para os nossos alunos que ele é uma pessoa e que a Constituição lhe dá direitos, lhe garante as mesmas condições que para qualquer outro. Então esse é o papel da escola. Se isso vai fazer com que esse jovem vá reivindicar os seus direitos e aprender que ele deve fazer isso, aí é outra coisa. A escola, ela tem realmente, como está previsto, tem que ser laica, né? Isso ninguém vai mudar, então não tem que ter nenhum fundo religioso, e isso não acontece, pelo menos esperamos que não, e se acontece realmente está errado. E a questão partidária também não existe na escola. Agora, você tem a autonomia, a liberdade de debate com seus alunos, de levar informação, de levar jornal para dentro da escola e fazer o debate com seus alunos, o que está acontecendo no mundo. Perfeito. Agora, se nós, professores, não pudermos fazer esse debate dentro da escola, onde é que nossa juventude, onde é nossas crianças, onde é que vai despertar o senso crítico, claro, nessa meninada? E Rose, na sua avaliação, os professores estão ameaçados de sofrer censura nessa configuração desse PL? Olha, eu não quero chegar a essa avaliação, porque eu realmente quero acreditar que os nossos deputados do Distrito Federal não cometam este equívoco. Eu tenho, assim, quero afirmar aqui que nós, professores, estamos contando que a casa que representa o interesse do povo não vai votar. Na verdade, na comissão já foi derrotado, né? Mas a deputada vai fazer uma audiência pública, convocou uma audiência pública para o dia 25, e nós vamos chamar a categoria, inclusive, para comparecer, para participar dessa audiência pública. E a intenção dela é levar direto o projeto para plenário. Então, nós não podemos permitir que isso aconteça, porque será um retrocesso. Claro. Entende? É censura, é ditadura, é todo tipo é uma agressão à função do ser professor. Perfeito. Bom, o TV Simples aborda neste programa o atentado à democracia, conosco aqui no estúdio, Rosilene Correia. Bom, tem mais uma questão que está em debate, que é a questão da circular da censura, né? Isso. A número 11 da Secretaria de Educação, que impede os servidores de divulgar informações, áudios das unidades educacionais, de documentos e alunos, sem autorização prévia, e que isso está repercutindo de forma muito negativa na comunidade escolar e na sociedade. Fala um pouquinho para a gente sobre mais esse ponto crítico. Então, Paula, é mais uma lamentação, né? A gente vive um momento em que você precisa consagrar a democracia, não só no Brasil, mas no mundo, né? E ainda alguns países que ainda lutam para ter um mínimo de democracia. Uhum. E no Brasil, nós todos sabemos, ainda que alguns não com idade, mas a história nos conta também como foi para termos essa democracia, para conquistarmos a democracia. E aí você tem, de novo, uma situação que a escola pública, ela é pública ou ela não é pública? Entende? Eu, secretária de Educação, passo a ser dona do espaço, o governador passa a ser dono da escola, ou é a comunidade escolar, a gestão democrática que nós temos conquistado em lei? Porque à medida em que eu não posso mostrar as condições de uma escola, com o objetivo, inclusive, de reivindicar que melhorias sejam feitas naquela escola, de mostrar para quem quiser ter a informação
do que está acontecendo dentro É o da básico escola. para ter transparência, Sabe, né? da transparência. E aí, assim, o Estado vai justificar por que a cadeira está quebrada, por que está vazando, por que falta isso ou aquilo. É um direito também que a Secretaria tem de dar resposta, de se explicar ou de providenciar que as coisas mudem. Agora, impedir, e na circular tem um termo que tem um item que diz que se imagens forem circuladas, ainda que nas redes sociais, que haverá uma investigação severa, um termo assim, não lembro exatamente se é esse o termo, mas é nesse sentido ainda no tom de ameaça, que eu posso até não passar para a TV, mas se eu colocar no meu perfil do Facebook, então eu estou correndo o risco de sofrer qualquer tipo de... Infere, inclusive, no direito à privacidade. Exatamente. E, assim, e se a escola é pública, eu trabalho na escola, ou se eu sou aluna da escola, e não posso mostrar o que é a minha escola, então por isso que eu digo, a escola agora é escola privada? Precisamos saber disso. O secretário precisa explicar para a sociedade se as escolas públicas do Distrito Federal deixaram de ser escolas públicas e passaram agora a pertencer a alguém que, no caso, deve ser o secretário, porque é ele quem assina a circular. Então, que à medida em que eu proíbo alguma coisa, uma coisa a gente tem que entender. Se nós vamos fazer qualquer tipo de imagem que envolva alunos ou outras pessoas, é claro que você precisa ter o cuidado, no caso de alunos é preciso ter esse cuidado para veicular a imagem, você tem que ter autorização, se é menor, enfim, esses cuidados, essa é uma coisa. Agora eu estou me referindo à estrutura física da escola, não estou falando de exposição de pessoas, de personagens, mas da estrutura física. Você impedir que essas informações, que essas imagens sejam passadas, sabe, de um absurdo também, isso caracteriza a volta ao passado. Nós já tivemos situações... É inacreditável, né? É inacreditável que no mundo em que nós estamos vivendo, em que você tem agora, em segundos, o mundo inteiro tem acesso a uma informação, que é exatamente essa dinâmica de nada mais demora para chegar até você ou para todo mundo, e aí tentar impedir esse tipo de coisa, entende? Eu acho que é melhor que a Secretaria procure uma forma de diálogo com a sociedade para apresentar as suas dificuldades, buscar alternativas com a comunidade escolar, do que impedir que esse debate seja feito, seja de que forma venha acontecer. Então, com certeza, não é o melhor caminho é o caminho do diálogo, é de expor-se os problemas, é de discutir, de buscar junto alternativas. Perfeito. Bom, tem uma outra parte do documento que proíbe veículos de comunicação da cidade, né, regionais do caso, de fazer qualquer registro no interior das escolas, sem a prévia autorização da assessoria de comunicação do GDF. Isso inviabilizaria diversos projetos, tanto do sindicato quanto das próprias escolas, não é isso? Olha, tem que verificar o nível disso aí, porque a Secretaria, ela, de vez em quando, toma essa medida de, por exemplo, se a TV comunitária quer ir a uma escola X... Que é o projeto TV em Movimento, por Não, exemplo. assim, fazer lá uma entrevista com alguém, ou alguém denunciou que está acontecendo alguma coisa na escola e precisa ir lá. Aí já... Para fazer justiça já tem um certo tempo, que tem um certo controle e que nem todos os gestores se submetem a isso, mas alguns se submetem a isso e não fazem jus da sua autonomia enquanto gestor eleito, inclusive, nas escolas. Então, essa é uma situação, né? Claro. Outra é, como, por exemplo, os nossos projetos. Aí a gente precisa esclarecer melhor isso junto à Secretaria, porque nós temos o nosso projeto, que é de trabalhar com os alunos lá dentro das escolas, que é pauta específica, né, é uma oficina. Então, precisamos saber se nós também teremos que nos submetermos a isso, a essa autorização, porque aí você vai burocratizar e deixar, de repente, de oferecer aos alunos uma atividade que a Secretaria ainda não oferece a eles e que nós estamos tentando fazer isso na medida do possível. Perfeito. Então, Bom, de que forma que o Simpro está tentando mobilizar para que evite, para se combata, na verdade, essa circular? Olha, nós já tivemos uma reunião com o secretário e o próprio governador já se manifestou dizendo que houve um equívoco no conteúdo
da circular e que isso seria alterado, mas até o momento não houve alteração do conteúdo da circular. Então, nós estamos aguardando uma próxima reunião, mas o que nós temos colocado para os professores, para a comunidade de modo geral, é de que essa circular deve, né, se há necessidade de mostrar, de receber a imprensa, ou enfim, de algo dentro da escola, se tem necessidade, nós não podemos ficarmos presos a uma circular. Existe uma necessidade, é real. Você tem, por exemplo, a escola de música está passando lá também por uma crise estrutural, né, de muitos anos sem nenhuma reforma, de crise na gestão e que é necessário que você faça um movimento para fora da escola. E isso não acontecerá se você não tiver acesso à escola, inclusive com imagens. Então, é absolutamente inviável atender a essa circular, entendeu? E é assim, como a gente estava falando, é contraditório aos dias de hoje, você trabalhar, isso infelizmente eu tenho que usar o termo que é censura. Não tem outro termo, nós estamos vivendo uma situação que é de censura dentro da secretaria. Perfeito. Bom, quais são as próximas atividades diante dessa conjuntura que o Brasil se encontra, inclusive o Distrito Federal? Quais são as próximas atividades do Simpro aqui? Bom, nós temos uma pauta, né, para ser debatida com o governo, temos um cronograma pré-estabelecido de negociação com o governo, e aí isso naturalmente vai evoluindo para um processo de mobilização da categoria. Então nós temos pauta nossa específica, uma assembleia em junho, se eu não estiver enganada é dia 17, mas tenho que confirmar essa data, que nós aprovamos na última assembleia. Exatamente para avaliarmos esse processo de negociação, se esse cronograma realmente está estabelecido, enfim, e estabelecermos estratégias de mobilização a partir de então. Mas teremos no dia 29 de maio uma paralisação nacional, um dia de greve nacional, coordenada pela CUT, que é a nossa central, mas também em conjunto com outras centrais que participam desse, digamos que desse bloco de centrais que estão, inclusive, enfrentando o projeto 4330, também as MPs 664 e 665, que trazem prejuízos, né, tremendos para os trabalhadores, e o 4330, que é da terceirização, que já falamos aqui algumas vezes sobre isso, que também ainda está aí na sua insistência, e que nós realmente esperamos que não ocorra. Né, que isso não ocorra. Então, nós temos uma situação que é pauta específica da categoria, mas temos uma pauta que é nacional, que é ampla e que também nos atinge. Nós não podemos achar que aquilo que está numa discussão de âmbito nacional e a terceirização, por exemplo, que não vai nos atingir. Outro dia nós tivemos aqui a companheira de Goiás, Bia, né, da Sintego e também da CUT, falando disso, desse processo de Goiás, de quantos anos sem concurso, e a terceirização é isso. Nós já temos aqui uma realidade de concursos, de contratos temporários, um número alto de contratos temporários, que conseguimos dar um equilíbrio a isso nos últimos 4 anos, mas estamos aí com professores concursados aguardando nomeação, e essa nomeação não acontece. Enquanto isso, você tem um contrato temporário em condições inferiores ao professor efetivo, né, dentro da mesma rede, e que tem que ser o concurso público, é o fortalecimento do serviço público que nós precisamos. Perfeito. Bom, o TV Simpro está chegando ao fim. Rose, você quer se despedir? Eu me despeço hoje me colocando em nome da minha categoria, em nome da diretoria do Simpro, mais uma vez, solidários aos nossos colegas do Paraná, mas não só os do Paraná, mas a todos os professores do país. Também quero registrar aqui a nossa solidariedade aos professores dos outros estados que estão em greve. Como eu disse inicialmente, São Paulo, que é o que está há mais tempo, mas outros estados também, não vou aqui correr o risco, porque são alguns, pelo menos meia dúzia, que estão aí em greve, outros estavam, Pernambuco estava, mas suspenderam. Mas, enfim, dizer que a educação é isso, é movimento e que com certeza nós não nos abateremos. Tivemos notícias do Paraná que os professores, apesar da dor, continuam de cabeça erguida, firmes, determinados
e orgulhosos pelo que estão fazendo, e nós também estamos, com certeza, sentindo o mesmo orgulho da resistência, e que esse é o nosso papel de educadores, que é ter uma escola cidadã e, acima de tudo, democrática, e é isso que nós continuaremos defendendo, e é por isso que nós temos essa categoria de luta firme e forte. Perfeito. Bom, Rose, em nome da TV Comunitária de Brasília, nós agradecemos a sua participação. Eu é que agradeço por estar aqui mais uma vez. Bom, este foi o TV Simpro, eu sou Paula Nogueira. Continue acompanhando nossa programação da TV Comunitária de Brasília, tanto no nosso site, como também o TV Simpro no site do Simpro. Bom, muito obrigada e até logo.